Olá, boa noite. Muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa através da tela da ETV Campos Gerais. Meu nome é Ney Herman e sou jornalista com 29 anos de experiência, 13 deles na Rede Globo de televisão. Quando saí da TV Esplanada de Ponta Grossa há quase 10 anos, abri aqui na cidade um escritório de consultoria em comunicação social. Depois, passei a trabalhar na rádio CBN e nas emissoras de TV a cabo, TVM e TV Vila Velha. Na TV Vila Velha, apresento desde 2011 um programa chamado Opinião, que por 2 anos consecutivos foi considerado o melhor programa de entrevistas da cidade. Mas o Opinião é também um programa de debates. O objetivo do programa Opinião é levar maior conhecimento às pessoas que estão assistindo. Ele é baseado nas ideias de Edgar Roquete Pinto, um dos maiores intelectuais da sociedade brasileira do século XX. Roquete Pinto foi um dos fundadores da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro em 1923, um dos primeiros veículos de comunicação eletrônicos do país. E Roquete Pinto acreditava que os veículos de comunicação eletrônicos tinham um papel preponderante na transformação cultural da sociedade brasileira. Foi ele que inspirou a criação das rádios e TVs educativas. E o programa Opinião tem essa pretensão. Através de seus convidados, através das pessoas que sentam na bancada para conversar comigo, eu pretendo, mediante o conhecimento delas, levar até você que está nos assistindo uma maior quantidade de informações, para que nós possamos cada vez mais aprender. A vida, não é isso? Um constante aprendizado, e é isso que nós tentamos fazer aqui no programa Opinião, baseado nas ideias, repito novamente, de Roquete Pinto. A edição de hoje será com o cientista político Fábio Aníbal Góes. E toda terça-feira, às 10 horas da noite, aqui na ETV Campos Gerais, nós vamos nos encontrar, eu e você, para assistir o programa Opinião. Conto com a sua audiência, o seu apoio e as suas sugestões de temáticas, porque sem o público não existe um programa de TV. O meu nome é Ney Herman e o tema de hoje, impeachment. Comigo no estúdio da TV Vila Velha está o cientista político Fábio Aníbal Góes. Doutor Góes, bem-vindo. Olá, Ney Herman. Estamos aqui para discutir esse tema importantíssimo. A audiência também deve estar realmente um tema candente, assim, inclusive pelas manifestações, e há muito que debater sobre isso ainda. Que pode ocorrer tanto em Brasília como em Curitiba. Sim, pode ocorrer também em Curitiba, porque a lei prevê também o impeachment para governadores no Brasil. Nós vamos conversar mais profundamente sobre isso daqui a pouco. O programa Opinião volta em instantes. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Opinião. O tema de hoje, impeachment. Comigo no estúdio, o cientista político Fábio Aníbal Góes. Doutor Góes, nós conversávamos alguns dias atrás, quando eu lhe convidei para participar desse programa, sobre todo o contexto que possibilitaria o impeachment. No caso do presidente Fernando Collor, nós tivemos literalmente uma sensação de indignação que tomou conta do país, né? Os caras pintadas, com listras em verde e amarelo no rosto, tomando conta das ruas de todo o país, literalmente de todo o país. Em Ponta Grossa também tivemos manifestações. E Fernando Collor de Mello acabou sendo afastado, Itamar Franco assumiu a presidência, acabou, de uma certa forma, lançando Fernando Henrique, que se tornou presidente por 8 anos. Mas o impeachment de um presidente eleito não é tão simples. Nós precisamos de maioria nas 2 casas do Congresso, pelo que me consta, e não é maioria simples, pelo que eu saiba, e nós temos também a questão de que pode ser contestada pela Justiça Eleitoral, isso ainda é fruto de contestações, mas Michel Temer, que é o vice-presidente do PMDB, pode assumir o cargo, como também podem ser convocadas novas eleições, porque as eleições acabaram de ocorrer. Tem pessoas dentro do PT que dizem que isso não passa de uma tentativa de golpe de Estado. Então existe toda uma polêmica, mas ao mesmo tempo o clima de insatisfação é muito grande. E esse clima de insatisfação, parcialmente gerado, porque Dilma Rousseff vem tomando uma série de medidas que eram necessárias e que ela não vinha tomando, pela política adotada por ela e pelo ministro Guido Mantega na área da economia. A política desenvolvimentista,
nos últimos 6 anos, 2 anos do Lula e 4 anos de governo dela. Essa política relaxava a meta fiscal e, ao mesmo tempo, o governo não tinha condições de pagar todas as suas contas. O resumo é que nós tivemos também um relaxamento da inflação para que tivéssemos crescimento. Não tivemos o crescimento esperado, mesmo com um relaxamento em relação à meta de inflação. E agora o mercado inteiro exigia mudanças. Tivemos mudanças. O preço da gasolina vem sendo literalmente recuperado, porque já deveria ter aumentado há muito tempo de acordo com pessoas do setor. E o preço da energia elétrica é a mesma coisa. A questão é, o bolso do brasileiro não estava preparado e Dilma Rousseff disse que não ia fazer isso. Vamos começar pelo básico. O senhor acredita que a candidata Dilma Rousseff realmente cometeu o que se chama de estelionato eleitoral? Ou seja, a mentira foi muito grande e a verdade veio muito rápido? Bom, para começar a discutir o tema do impeachment, nós temos que iniciar dizendo que é um diploma jurídico extremamente importante, que se iniciou na Inglaterra. Em 1700 e pouco já existia na Inglaterra o impeachment. Depois existiu nos Estados Unidos. E depois já no Brasil não é nova a figura jurídica do impeachment. Em 1891 nasce com a República o impeachment no Brasil. Mas pouquíssimos presidentes sofreram os efeitos. O mais notório foi o caso do Collor de Mello que você citou. Mas o caso Collor de Mello é completamente diferente de Dilma, pelo seguinte: Collor não representava ninguém. Collor seguiu a cartilha do Maquiavel, de virtude e fortuna. Virtude no sentido que ele é um sujeito inteligente, aproveitou um vácuo de poder, e fortuna porque situações como a própria mídia, que favoreceu a figura dele como caçador de marajás, por exemplo, levou ele ao poder. Então, como não tinha compromisso direto com ninguém, não é o caso de Dilma, que tem toda a classe C, por exemplo, de 40 milhões de brasileiros que surgiram no governo dela. Então, existe um compromisso dela com essa classe e essa classe com ela. Então, por isso que o impeachment é uma questão perigosa no momento, porque existe um compromisso real da Dilma com esse eleitorado, que o Collor não tinha. Quem é que ia defender um indivíduo de direita atolado em denúncias de corrupção, desde o Elba na casa da Dinda até o caso PC Farias, que foi encontrado milhões de reais objetivamente. Neste caso, por exemplo, não existe ainda uma denúncia real com relação a Dilma. Existem boatos, existem de que ela era presidente da Petrobras, de que a situação... Os boatos dizem que o dinheiro desviado da Petrobras foi para o Partido dos Trabalhadores e seus aliados. Para vários partidos. Foi para o PP, para o PMDB, para o PSDB. Esta é a questão também. Para vários partidos. Porque esse é o sistema que vinha imperando no Brasil. O Pedro Barusco falou o seguinte, inclusive, que desde 1996, no tempo do Fernando Henrique, ele já recebia isso. Então, é uma situação que envolve muito, mas é um processo antigo, amplo, instalado no Brasil, como em qualquer país também. Só queria lembrar um outro caso de impeachment, que ocorreu recentemente no Paraguai, por exemplo, que foi o caso do Fernando Lugo. Então, o Fernando Lugo teve o problema de que todo o Congresso esteve contra ele. E a defesa dele foi muito difícil de ele realizar, pelo seguinte: houve umas mortes no interior do campo paraguaio, morreram acho que 18 pessoas, 2 dias antes do impeachment, e culparam que eram os policiais do exército paraguaio que mataram. Não deu tempo de ele se defender disso, porque como é que ele vai provar que não foi ele que mandou? No caso da Dilma, também vão dar esse prazo para ela se defender. Por isso que você falou certo, o impeachment não é fácil. Você tem que ter
passado por uma denúncia, por uma acusação e por um julgamento. São processos diferentes e demorados. Na parte de defesa, ela tem um tempo para se defender também. Então, como qualquer julgamento no direito penal que ocorre, no processo penal. E, então, a acusação ela deve ser consistente, porque se não for consistente, os 2/3 do Congresso, teria que aceitar as acusações contra ela. Então, este é um primeiro problema. Então, não se trata apenas de uma mobilização popular, ela se trata de uma coisa concreta, de maneira que, para que você tenha o crime de responsabilidade, ou abuso de poder, ou desrespeito às normas constitucionais, elas precisam estar cabalmente demonstradas para que ocorra o impeachment. Mas o impeachment é extremamente importante. Imagine um presidente, por exemplo, que começa a agredir outro país, começa a falar mal da Argentina, começa a tomar medidas antipopulares, então, ou a desrespeitar normas constitucionais, cláusulas pétreas, por exemplo. Então, esses casos merecem realmente o impeachment, e para isso existe essa figura. No Brasil, as pessoas acreditam que o Getúlio Vargas ele se suicidou antes, mas provavelmente passaria por impeachment também. Por causa do caso envolvendo o atentado à Cruz Lacerda. O atentado Vaz, aquele coronel que faleceu também. Então, é muito difícil de provar crimes assim rapidamente. Então, o impeachment como figura, diríamos, jurídica que preserva os valores institucionais de um país é extremamente importante. Aliás, vale lembrar que a lei do impeachment no Brasil é de 1950. Né? 1890 já existia. 1950 é a lei atual, em vigor. 1079, de 1950. Que está em vigor hoje. Né? Foi modificado um pouco pela Constituição de 89. 88. 88 alterou alguma coisa. Mas, basicamente, é um instituto jurídico velho já. Vamos dizer. Ele nasceu com a República. Só que a sua aplicação é muito difícil. Agora, o caso de Dilma também é extremamente complexo, porque ela não será mais candidata também, vamos supor assim. Então, há uma tendência sempre de quem não vai ser mais candidata, ela sofre os efeitos de um Congresso hostil, por exemplo, porque outro será o candidato, outros serão os candidatos. E quando ela ia ser candidata, evidentemente que há toda uma cerimônia em torno de quem será candidato, porque existe a possibilidade da vitória eleitoral. Mas, ainda com relação ao impeachment, nos Estados Unidos existe uma figura que se chama recall, chamar novamente, né? E ele é aplicado lá. Nós não temos, no Brasil não existe a figura do recall, que é uma espécie de impeachment. Só que um impeachment que tem a força popular é muito importante. Por exemplo, o governador da Califórnia, ele perdeu o poder mediante o recall, e que foi chamado Arnold Schwarzenegger, entrou no lugar dele. Então, nós não temos a figura do recall. Por exemplo, para o Beto Richa não dá para fazer o recall. Tem que ser o impeachment. E também vai ser de extrema dificuldade. A mesma coisa que estou falando da Dilma vale para o Beto Richa também. Não é só querer fazer o impeachment. Ela tem que ter provas contundentes e objetivas, assim como exige o direito penal, o direito processual penal. Fundamentado nas provas e nas testemunhas, né, que irão depor no processo de defesa. Então, basicamente, então, a questão é assim, que tem que ter uma prévia autorização da Câmara dos Deputados. Sem autorização da Câmara dos Deputados, os movimentos populares não têm força. Esse é o primeiro passo fundamental. 2/3 do Congresso
180 mais ou menos, teria que ser a favor do impeachment. E quem julga não é, veja só, não é a Câmara de Deputados, quem julga é o Senado Federal. A Câmara faz toda a tramitação, mas quem vota é o Senado Federal. E sempre sob a anuência do Supremo Tribunal Federal. O Supremo só julga quando é crime comum. Por exemplo, se lembra, o avô do Collor deu 2 tiros num congresso com um outro colega. Esse é um crime comum. Esse praticamente não para ter impeachment, isso não é só o Tribunal Superior estabelecer os critérios que já é feito o impeachment quase que automático. O STF pode interferir no processo de impeachment? Pode interferir, se achar que não é verdade o que os deputados e senadores estão falando ainda. Porque ou seja, poderia anular o processo. Poderia anular o processo e aí a presidente volta a ocupar o seu lugar. Existe uma discussão do vácuo de poder que ficaria. Né? Teoricamente, assume o vice-presidente Michel Temer. Assume Michel Temer. Se não der, o presidente da Câmara, se não me engano. Né? Sim, o presidente da Câmara, que é justamente o Cunha. Né? O Cunha. Agora, no caso das colocações que vêm sendo feitas, como não se passaram 2 anos de mandato ainda, se diz que deveríamos ter novas eleições. Mas não é isso que prevê a legislação? Não é isso. É o vice que assume, né? É o vice que assume. É o vice que assume, justamente porque já foi feita a eleição. Os votos foram para o vice também. Então, é um mandato eletivo, né? E um mandato eletivo não se poderia eliminar assim, por decreto, vamos dizer. Então, o vice realmente tem condição. Talvez a dúvida seja quanto tempo vai ficar o vice até uma nova eleição, ou se cumpriria todo o mandato. Né? Talvez sim, seja essa a interpretação, mas como o Brasil não... O Itamar Franco ficou e terminou o mandato. Né? Mas no caso de Fernando Collor já tinham se passado 2 anos, né, de governo. Isso já tinha se passado, em 92. Em 90 e foi em 92 que ele saiu do cargo. Né? Então, é um processo diferente agora. Processo diferente. O segundo governo de Dilma Rousseff tem menos de 2 meses. Tem menos de 2 meses. Então, a questão também, Ney, que temos que considerar é o seguinte. Existe uma expressão no Brasil que se chama terceiro turno. Então, houve o primeiro turno, houve o segundo turno e o terceiro turno, como diz o ministro da Justiça, o Cardoso, ele diz que o terceiro turno está em marcha no Brasil ainda. Ou seja, os que perderam a eleição, os que votaram em Aécio Neves, eles estão muito, diríamos assim, influenciados ainda pela derrota. E porque muita gente perdeu seus privilégios, muita gente tem uma ilusão que não existe, de que com Aécio ficariam bem melhor de vida. E aí entra uma discussão muito grande da Marilena Chaui, a filósofa da USP, que a gente deveria ler mais ela, eu acho. Então, a Marilena Chaui diz que o responsável, grande parte desse processo agora do terceiro turno é a classe média. Então, a classe média, para Marilena Chaui, é a que não se comporta democraticamente. E ela é enfática, até recebe críticas na internet contundentes, porque ela diz que a classe média é fascista, e a classe média é ignorante, e a classe média ela não tem uma postura democrática com os avanços sociais que vêm ocorrendo. Ou seja, a classe média está muito preocupada em trocar de carro, em comprar apartamento, em comprar fazenda, em entrar na lista do Forbes. Esse é o interesse da classe média. E para isso, ele automaticamente culpa a classe mais pobre. Ela é contra o avanço da classe C, que não existia no Brasil. Classe A, B pulava para D. E com a classe C surgiu com Lula e Dilma. E a classe média é contra esse tipo, porque supostamente, os benefícios que estão indo para a classe C são tirados deles, dessa classe B. O que não é verdade, né? O que não é verdade. Mas o processo de redistribuição de renda é um fato que o bolo de riquezas é um só,
mas a expectativa é que a redistribuição de riquezas ocorra sem prejuízo ao outrem. Pelo menos essa é a ideia. Porque algumas pessoas no Brasil ainda ganham demais, né? Sim, então aí é que está a questão. Nós ainda temos a ilusão de que o Brasil é um país de poucos ricos. Não, nós temos pessoas com muito dinheiro, inclusive em quando eu falo muito dinheiro, dinheiro que nós não imaginamos, inclusive em Ponta Grossa. Sim, só queria te falar, aí está o problema fundamental. Talvez um dos entraves maiores do Brasil esteja nas grandes fortunas. Existe uma lei que tramita no Congresso há muitos anos, que a lei que penalizaria fiscalmente, vamos dizer assim, as grandes fortunas, mas que nunca foi aprovado. Então, aí entra nem a classe média, nem a classe baixa tem a ver com isso, vamos dizer assim. Mas a classe alta, que sonega, que não se comporta democraticamente, então também, e isso diminui a renda dos estados. Que você diz Ponta Grossa diminui a renda em todo sentido, né? Federal, estadual, municipal, porque as grandes fortunas estão praticamente isentas de um aperto fiscal maior, né? Então, o senhor acredita que todo esse processo envolvendo a solicitação de pedido de impeachment da presidenta Dilma Rousseff tem a ver com o terceiro turno, e esse terceiro turno, entre aspas, que não existe, que se baseia no inconformismo de quem perdeu, em parte vem com as diferenças ideológicas que existem entre o grupo governante e essas pessoas que fazem parte dessas duas classes. Seria isso? Seria isso. Então, como nós falamos já, a questão do Collor, o impeachment do Collor foi muito fácil, porque ele não tinha relação com ninguém do ponto de vista ideológico, do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista das medidas sociais, das políticas sociais. Que política social que fez o Collor? Então, agora não, agora é diferente. Por isso que eu sou contra o impeachment, assim, do jeito que está querendo ser feito, porque pode se transformar em golpe, né? E não é bom isso para o Brasil, porque... Nós podemos ter prejuízo no cenário internacional com isso? Não, eu acho que mais no nacional mesmo. Eu acho que haveria um confronto desnecessário, talvez. Mas eu queria colocar aqui uma coisa importante. O governo de Dilma tem muitos problemas. Não podemos isentar ela dos seus problemas, das suas, diríamos assim, incongruências. E das denúncias. E das denúncias também. Entre elas as denúncias, mas são incongruências mesmo até ideológicas. Ele tem incongruência até com o PT. Qual que é uma incongruência de Dilma com o PT? Por exemplo, a nomeação da Cátia Abreu como ministra da Agricultura, que ele vai totalmente contra os interesses dos petistas, que no sentido de que não vai se delimitar mais as terras dos índios, vai ser completamente contra o sem terra, porque ela está a favor do agronegócio. Ela é uma ministra extremamente ativa e ligada ao agronegócio, ao Ronaldo Caiado, a todo esse grupo. Então, o PT questionou muito a nomeação dela, pessoalmente, por Dilma Rousseff. Então, essas são incongruências com o partido, agora congruências com a sociedade. Ele tem contra ela a CPI da Petrobras, que vai se instalar no Congresso. Tem a questão do Lava Jato, que é um problema que ela vai ter que enfrentar e está respingando para o PT também, né? Tem também a questão do ajuste fiscal que ela está mandando agora no Congresso, para diminuir alguns privilégios trabalhistas, alguns privilégios previdenciários. Por exemplo, a questão da aposentadoria, ela está querendo mudar, né? No sentido que vai ter que trabalhar mais tempo, diminuir alguns privilégios, vamos dizer assim. E tem a crise energética, que não é culpa dela, mas por coincidência está azarada mesmo, né?
Veio tudo e veio agora que as hidroelétricas não mantêm mais um nível que possa manter a população em estado de normalidade quanto à água. E por último, a popularidade em declínio. 20% ela caiu em termos de popularidade. Isso é muito. Mas temos que lembrar que Fernando Henrique também teve uma proporção talvez igual ou pior do que ela. Também não é tão alarmante isso aí, porque quando junta um monte de coisas que nós citamos 6 aspectos aqui contra ela, algumas coisas inoperância, outros casos contingências da natureza e outras coisas, a própria eleição, cujo resultado não é aceito por vários setores da sociedade. Então o Brasil está num problema complexo, assim, de várias nuances, no sentido que são difíceis de resolver, porque cada um tem seu interesse. Mas só uma coisinha para terminar, só. Uma coisa muito importante, o PMDB está subindo no ranking político do Brasil. Tanto que o Michel Temer não manda mais nada, eu acho. Quem manda é o Cunha, que é o presidente do Congresso agora e que já nomeou outros para cargos importantes. E talvez eu digo mais ainda, não sei se na próxima eleição, pela primeira vez na história, o PMDB vai tentar colocar um candidato próprio a presidente, vendo um declínio, vamos dizer assim, do PT, pelo menos temporariamente. Candidato próprio com chances reais de vencer. Sim. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Opinião. No começo do bloco anterior, eu só quero primeiro falar um pouco mais de Dilma Rousseff. Nós falávamos da questão eu perguntei, aliás, mas a pergunta foi muito ampla, do estelionato eleitoral, porque ela dizia que não mexeria com energia elétrica, com preço de combustíveis, etc. e tal. Só que isso precisava ser feito, né? O ministro Edson Lobão, ministro das Minas e Energias, no governo Dilma, diga-se de passagem, disse que alguma coisa tinha que ser feita, né? Porque se não fosse feita, literalmente as empresas acabariam sofrendo com isso. O resultado prático, o governo teve que pagar, ou seja, indenizar as empresas de energia elétrica, e a Petrobras enfrenta agora uma série de problemas envolvendo corrupção, desde o governo Fernando Henrique, diga-se de passagem, né? Não é só no governo Lula, no governo Dilma, mas além do desvio de recursos da Petrobras, nós temos essa situação do aumento do preço da gasolina que precisa realmente ser efetuado. O problema é, nós não temos condições de pagar por esses aumentos, ou pelo menos não as condições ideais. E isso não pode acabar deixando Dilma sem a base de apoio dela, que é justamente a classe média que o senhor mencionou, ou melhor, a classe C, que o senhor mencionou no bloco anterior, a classe mais pobre? Não, temos que considerar o seguinte, para que um partido possa entrar no poder com a força extraordinária que entrou o PT, as mentiras eleitorais, vamos dizer assim, precisam desaparecer. Ele não se pode pegar ele como elemento fundamental, muito mais importante, que vai aumentar isso, vai diminuir aquilo que são situações conjunturais. A questão estrutural é outra. A questão estrutural é que o Brasil, a classe pobre, era abandonada desde o tempo vamos dizer, do regime militar, e o Lula vai mais longe, ele diz 500 anos, que essa classe não foi, jamais foi nem sequer considerada, nem sequer ocupou o lugar de C que lhe corresponderia. Ela pulava da classe B para a classe D. Então, o que fez o partido? Com os programas sociais, como Bolsa Família, como que nós já conhecemos como Minha Casa Minha Vida, principalmente, que são os mais comuns, ele criou uma nova sociedade praticamente. Então, esse processo levou pelo menos 8 anos, ou está levando ainda, para 12 anos já. Esse é um processo muito mais amplo, muito mais importante e muito mais decisivo do que
a Dilma vir numa única eleição falar que não vai subir, que não vai... Quem acreditou nisso está querendo a verdade absoluta de uma política, ou de um político que não existe mesmo. E não é da Dilma, isso vem de Maquiavel, né? Maquiavel já ensinava que o político não tem que ser mau, mas tem que aprender a não ser bom, às vezes, quando se faz necessário. Então, o uso da propaganda eleitoral foi feita pelos marqueteiros para todos os partidos. Ou você acha que o Beto Richa, tudo que ele falou, está cumprindo? Também não está. No caso do governo do Estado. Mas, então, o senhor não acredita que essas mentiras pontuais possam afetar a popularidade dela justamente na camada em que ela tem mais solidez? Eu não acredito que na camada onde ela está forte, ela não está afetando isso. A mídia conservadora, a mídia de direita quer isso. É isso que ela faz dia e noite para que essa camada empobrecida, que foi beneficiada pelo partido, possa agora reagir contra isso. O senhor não acha que essa camada mais pobre, pelo menos é isso que muitas pessoas dizem na área de economia, já vem sendo beneficiada desde o Plano Real implantado por Fernando Henrique Cardoso? Porque com o Plano Real, muita gente que não tinha acesso ao mercado de consumo passou a ter. Não existia classe C no Fernando Henrique. Os aeroportos vazios, hoje em dia, os aeroportos estão cheios, não existia isso. Fernando Henrique deu Bolsa Família para 5 milhões de brasileiros e olha lá, muito menos. Agora tem 40 milhões. É um arraso o que fez o PT em relação ao Fernando Henrique. É só dizer que ele criou não é suficiente. Porque quem está sentindo o problema não é a classe média, é a classe mais pobre. O senhor acha que o impeachment de Dilma Rousseff é mais midiático do que necessariamente político? Poxa, essa é uma palavra muito interessante. Eu já vou lhe esclarecer por quê. O Eduardo Cunha diz que nem se cogita isso por enquanto. O Eduardo Cunha que não é favorável, a Dilma Rousseff. Tanto que o partido chorou quando ele venceu, né? Porque literalmente a presidência perdeu essa disputa na Câmara dos Deputados, ali no Congresso Nacional. E no caso específico do PSDB, o próprio Aécio Neves disse que o impeachment não está na agenda do PSDB. Pelo menos foi uma declaração formal ainda nessa semana. Ora, se não está na agenda do PSDB, se o Eduardo Cunha, que não é necessariamente um aliado, apesar de estar no PMDB, diz que, por enquanto, não se cogita isso, obviamente não seria de se estranhar que esse diz que me diz que acabe passando em branco. Ou seja, seria muito possível, de acordo com o seu conhecimento sobre política, que os congressistas acabem ignorando tudo isso, ou pelo menos esperem um resultado mais concreto da CPI da Petrobras para daí depois tomar uma atitude? Isso, muito bem. Eu acho que nada vai passar incólume, vamos dizer assim, nada vai passar em branco. O movimento contra a Dilma vai ter efeitos positivos, eu acho, para o Brasil. Pior seria se o povo não se manifestasse, vamos dizer assim. Mas entre se manifestar e obter um impeachment onde ainda não há provas contundentes, isso também é um abismo também, como eles acham que, tanto o presidente como o ministro da Justiça, eles são contra e não encontram razões suficientes ainda. Mas, de qualquer maneira, o esforço da Dilma agora para melhorar a condição fiscal do Brasil, que você falou agora, no sentido de diminuir os gastos e sem onerar o trabalhador e sem onerar a Previdência, eu acho que vai ter resultados positivos, porque o Brasil é muito forte no sentido da sua infraestrutura econômica. É diferente do Paraguai, por exemplo. O Paraguai não tem petróleo, por exemplo. Então não vai ter petrolão lá nunca, embora exista corrupção. Mas a questão é a seguinte, o Brasil tem de onde tirar, por exemplo, o pré-sal. O pré-sal não foi nem mexido ainda. E alguns acham que muita gente ficou muito, diríamos, enraivecido com a vitória da Dilma Rousseff, porque
O preço é um tesouro ainda a descobrir e que vai ser descoberto pelo PT. Poderia ser por outro partido. Não só estou te falando que os bens naturais que o Brasil tem são extraordinários, que outros países não têm. E por isso tem chance ainda de sair das crises. Se você pegar a Inglaterra, por exemplo, a Inglaterra não planta nada, a Inglaterra, a agricultura zero quase. Tem um turismo muito grande, tem menos recursos naturais para sair de uma crise. Só que eles são muito mais, diríamos assim, secularizados do que a gente. Engenhosos, industrializados e culturalmente muito mais avançados. Então, isso que mantém eles. Mas o Brasil tem recursos capazes de alavancar uma nova condição para todas as classes. Então, o senhor acredita que o impeachment, por enquanto, pelo menos, é midiático? Por enquanto, eu acho que... Mas eu acredito que é muito positivo esse movimento. Não pode descartar nunca isso. Vamos falar um pouco sobre o estado do Paraná agora, e particularmente sobre a situação de Beto Richa. Beto Richa não teve um primeiro governo muito estável. Pela primeira vez, nós tivemos no estado inteiro problemas graves com a manutenção da segurança pública. Nós vimos aqui em Ponta Grossa mesmo, em outras cidades, veículos sem gasolina para rodar. Isso da Polícia Militar. O Requião fez propaganda disso, pessoas empurrando carros. Os carros. O Requião nem poderia ter usado as matérias das emissoras que ele usou na campanha política. Então nós tivemos problemas graves no primeiro governo de Beto Richa. E essa deficiência financeira continua agora no segundo governo, pelo que tudo indica. Existe até a intenção dele acabar com o fundo previdenciário, pegar esse dinheiro, utilizar em outros lugares, pelo menos é o que os opositores de Beto Richa dizem. Se isso vai ou não ser feito, são outros 500. A privatização da Copel, que também existe uma oposição muito grande em relação a isso. Mas, enfim, o governo Beto Richa venceu com certa facilidade. Primeiro turno? Exatamente. Venceu com certa facilidade, não mais pelo fato de Roberto Requião ter um grande índice de rejeição, porque existe uma diferença entre um candidato vencer e outro perder. Se a ênfase é em quem perdeu, significa que aquele que venceu apenas teve um acidente de percurso. E parece-me que é isso que aconteceu nas últimas eleições aqui no estado do Paraná. Não foi o Beto Richa que venceu, foi o Requião que perdeu, porque ninguém gosta dele. Isso teria lógica, não? Só que nós temos que considerar que o Requião foi 3 vezes já governador do Paraná. Mas com índice de rejeição sempre muito elevado. Sim, mas chegou a ser 3 vezes, né? Ou seja, metade do estado gosta, metade não gosta, mais ou menos. Mais ou menos assim. Mas ele é um político, eu considero respeitado, tanto que se elege como senador. O filho dele agora se elegeu, se fosse tão rejeitado assim, não sei se criaria laços familiares na política ainda. Mas, enfim, de qualquer maneira, ele tem rejeição grande. Eu não acredito nisso. Acho que o Beto Richa ganhou justamente por causa dessa classe média novamente. Uma classe média que acha que qualquer programa social que venha favorecer as massas populares é mal vista. Como o Requião quer fazer luz fraterna, ele começa a fazer o papel da esquerda. O papel, ele não é de esquerda, vamos dizer assim, mas ele faz o papel da esquerda. Então, essa é a classe média do Paraná que é conservadora, ela vota mais no Beto Richa porque ele se sente mais identificado com ele do que com as políticas, ou da Gleice Hoffmann também, que não se identifica com as políticas, diríamos assim, de esquerda, se identifica. E agora, essa mesma classe média que votou no Beto Richa está se vendo traída, vamos dizer. Por isso que a resposta é tão grande em termos de greve. Ela é consistente mesmo. As greves que nós temos visto no estado do Paraná podem movimentar a Assembleia Legislativa ao ponto do impeachment, ou o senhor acredita que não? Acredito que não também, porque, em primeiro lugar, não é tradição. Imagina no Paraná fazer impeachment.
Tradicionalmente a Assembleia sempre foi cordeira, né? Sempre sim, foi inclusive agora tem maioria. Só que tem um detalhe que preocupa um pouco aí. Vários deputados estaduais estão se bandeando para o lado oposto ao Beto Richa. Ele que tinha maioria absoluta, agora já não tem. Então, essa é uma condição que poderia possibilitar isso. Veja como que é o político, né? Para ganhar a eleição, ele está com o Beto Richa. Quando o povo pressiona, ele sai. Então, é por isso que tem descrédito o político, né? Ele não é capaz de sustentar uma ideologia, uma ideia, um posicionamento. Ele simplesmente trai o Beto Richa e por uma situação conjuntural. Mas aí tem o Maurinho Malvadeza, é chamado, né, o aliado do Beto, diz que o que o governo propõe não é um corte de direitos, é um corte de privilégios. Por exemplo, ele diz professores ou funcionários públicos que estão de férias, mas que têm vale transporte. Professores que estão de licença e ainda têm ajuda de custo. Coisas desse tipo que ele argumenta isso. Mas, por outro lado, parece que não é só isso, né? A questão previdenciária é muito grave. Por exemplo, o Paraná Previdência tem um déficit de 8 bilhões de reais já. E o Beto Richa quer, diríamos assim, ocupar parte desse capital que tem ainda para o pagamento de despesas triviais, vamos dizer assim, como salários. E, diríamos, ele não quer separar completamente a contabilidade do Estado da contabilidade do Paraná Previdência. Então, há uma discussão muito grande sobre isso, sob pena de comprometer os futuras aposentadorias, tanto de professores estaduais, universitários ou não, né? Então, o dilema não é só privilégios que estão cortando, mas algumas questões já consagradas, como a própria aposentadoria. Eu, sinceramente, não sei até que ponto o impeachment no Paraná seria viável. Não existe, como no caso de Dilma Rousseff, nenhuma comissão de inquérito instaurada para poder apurar alguma irregularidade específica do governo. A situação financeira do Paraná, realmente, com Beto Richa, é lamentável. Agora, por não que começou isso com acontece? ele também, esse problema, né? Começou com lá do Jaime Lerner também. Jaime Lerner, ele chegou ao ponto uma vez que ele administrava numa granja que tem, não me lembro o nome, em Curitiba, que não é nem no Palácio de Iguaçu também. Então ele, como agora, está fazendo o Beto Richa também, está saindo em função da ocupação do palácio. No Chapéu, né? Casa do Chapéu, uma coisa assim, que tem em Curitiba um local, uma área verde com um local aí, daí eles estão trabalhando nesse local. Eu sinceramente ainda acho que existe pelo menos, se não é um problema maior, uma divulgação maior do problema nessa gestão Beto Richa, das dificuldades financeiras que o Estado do Paraná enfrenta. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Opinião. Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Opinião. O tema de hoje, impeachment. Comigo no estúdio, o cientista político Fábio Aníbal Guaires. Doutor Fábio, nós falamos no primeiro bloco da possibilidade de impeachment da presidenta Dilma Rousseff, ela gosta de ser chamada de presidenta. Do governador Beto Richa falamos no segundo bloco. E eu gostaria de começar com o Estado do Paraná. O senhor acredita na possibilidade concreta de impeachment de Beto Richa ou também mais apelo midiático por parte de quem se posiciona contra ele agora? Bom, eu acredito que não há uma iminência de impeachment no Paraná. Em primeiro lugar, porque o governador não cometeu aqueles delitos ou situações muito adversas, por exemplo, crime comum, crime de responsabilidade.
seja, nada pesa contra ele nesse Que, sentido. sim, abuso de poder a ponto de desrespeitar as normas constitucionais, acho que ele não chegou nesse ponto. São situações econômicas, conjunturais e até estruturais, porque vem de longe, mas que não é suficiente para o impeachment, vamos dizer assim, já que ele teve o voto popular, temos que considerar isso. Muitas pessoas que votaram nele mesmo agora estão se posicionando contra, né? E evidentemente as pessoas querem olhar apenas e tão somente seus privilégios, muitas vezes. Então, o que é importante aqui? Que ele regrida em algumas ideias que ele propõe, como, por exemplo, mexer na Previdência, como, por exemplo, mexer nos ajustes fiscais que comprometem a bolsa básica do cidadão paranaense. Então, me parece que é melhor para a população que haja um entendimento, visto que não há condições assim de absurdas em relação a ele. Nós vimos aí que o Álvaro Dias, por exemplo, teve uma postura muito mais agressiva com relação aos professores. Isso é verdade, há muito tempo atrás. Muito tempo atrás. E no caso de Dilma Rousseff, o senhor acredita que o impeachment é viável ou pode acontecer agora, ou os políticos, os congressistas vão esperar o resultado final da CPI? Não, acredito que não é o momento ainda também. É uma questão, então, um momento, uma questão de tempo, que não é ainda, inclusive porque o mandato nem começou, né, o mandato dele. E há muito reflexo das eleições passadas, especialmente da derrota, que foi traumática, né? E há também a questão da crise que afeta, inclusive, o mundo inteiro. Veja, por exemplo, na Grécia, agora um partido de esquerda vai dominar, que jamais... O partido que ganhou na Grécia é o Lula de 2003, mais ou menos a mesma proposta. E se pensar assim, então o Brasil faz tempo que já avançou nesse sentido. Então, me parece que o que deve acontecer é Dilma, através de medidas provisórias, pode ser também, tentar melhorar a condição fiscal, tentar melhorar a condição previdenciária, tentar melhorar a relação com o Congresso, de maneira que os problemas mais sérios do país, como aumento de gasolina, essas possam ser estabilizadas. Então, as medidas precisam ser mais de conter as medidas impopulares do que partir para um impeachment que é muito traumatizante para o país. Dr. Fábio Aníbal Góes, muito obrigado pela sua presença no programa Opinião. A sua presença é sempre muito bem-vinda e o senhor é sempre de uma lucidez extraordinária. Muito obrigado. Muito obrigado a você, Ney, pelo teu programa, que você citou Roquete Pinto. Acho importante sempre citar pessoas que vão nortear o teu trabalho, como foi o caso dele. Muito obrigado à audiência também. Novamente, muito obrigado, Dr. Góes, e muito obrigado a você que estava nos assistindo até agora. O programa Opinião fica por aqui. Nós voltaremos com uma nova temática. Por favor, nos acompanhem, porque, acredite, este programa está preocupado sempre com a realidade que nos cerca. Um grande abraço. Muito bem.